Abra a tua Bíblia, o seu aplicativo, em Mateus 16, no versículo 1 até o versículo 4. E eu queria estar pensando com os irmãos hoje sobre os sinais. O que é um sinal? Então, um sinal, um conceito bem simples, é qualquer manifestação, gesto ou movimento que serve de aviso, que serve de advertência e que possibilita você conhecer ou reconhecer ou prever alguma coisa. Então a gente, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso corpo, enfim, a gente caminha através de sinais. O jovem, ele tenta sinalizar ou ver algum sinal daquilo que pode ser a sua perspectiva de futuro, de trabalho, de estudo, etc. No texto aqui de Mateus, que a gente vai ler, Jesus ele repete isso pelo menos 5 vezes. Eu vou fazer a leitura do texto aqui, que diz assim: os fariseus, os saduceus, aproximando-se de Jesus, o puseram à prova pedindo que lhe mostrasse um sinal do céu. E Jesus respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer um bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e está nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus deixou e se retirou. Então Jesus aqui ele estava na região de Magdá ou Magdala, provavelmente aquela região onde nasceu Maria de Madalena, que é Maria de Magdala. Então Madalena porque ela nasceu nesse território. E como eu falei aqui, ele repete várias vezes porque a discussão ela gira em torno dessa palavra sinais, que do grego significa semeion, que é aquilo que autentica ou aquilo que prevê, aquilo que corrobora, aquilo que aponta para uma outra realidade. Então o sinal ele é apenas algo que vai te direcionar para algo que está um pouco adiante, mais à frente. Jesus ele vai mostrar no texto que há um sinal e ele vai dar a definição de sinal através de exemplos. Então ele dá 2 exemplos aqui, e ele diz aqui, como eu li no versículo 2, ele fala: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer um bom tempo porque o céu está vermelho. E de manhã, vocês também dizem, hoje haverá tempestade porque o céu está vermelho e nublado. É muito comum isso, muito didático, porque quando o céu está nublado e quando a gente vê que aquela nuvem densa começa a se aproximar, é um sinal de que a chuva vem. E a gente consegue detectar isso hoje também. Então Jesus, ele vai mostrar que sinal tem a ver com milagre. E toda vez que você vê, ou na maioria das vezes que você vê a palavra sinal, semeion, nos evangelhos, você vai ver em seguida ou a palavra milagre, que Jesus fazia sinais e maravilhas, que seria milagre, ou prodígios, que seria milagres também, mas sempre declarando, e Jesus faz questão de deixar isso muito bem claro, de que o sinal ou um milagre, aquilo que vai acontecer, o produto do sinal, ele não encerra um propósito em si, mas ele está sempre apontando para algo muito melhor. Então, quando Deus ou Jesus, ele sinaliza através da cura, através de um milagre qualquer, na verdade a cura ou o milagre, aquilo que aconteceu e trouxe satisfação para a tua vida, não tem um fim em si, é algo muito importante, é algo que é acolhido no teu coração. De repente você está desenganado pelo médico e você é curado de um câncer, de um tumor ou alguma outra doença ou enfermidade qualquer, e Deus faz um milagre, mas a proposta de Jesus, que todo milagre ou sinal, ele sempre vai estar dizendo algo muito maior. E nos evangelhos vai significar que Deus é poderoso para fazer, de que você precisa crer nesse Deus que controla todas as coisas. A gente vai ver no livro de João, por exemplo, Jesus ele querendo anunciar algo muito maior. O fato dele ser a ressurreição, dele ser a vida, ele faz um sinal. E o 7º sinal que Jesus faz no livro de João é a ressurreição de Lázaro. Ele traz alguém da morte para a vida, que a gente conhece como ressurreição. Foi muito importante aquilo para as irmãs, para Maria e Marta.
Mas o que Jesus quis mostrar com aquela mensagem para o mundo inteiro e para a gente até hoje é que Ele é o Cristo da ressurreição. Então algo muito maior estava por trás disso. E lá no texto de João 20:30 diz assim, Jesus, Ele realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos. A palavra aqui novamente, semeon. Mas estes foram escritos para que vocês creiam. Então olha o propósito do milagre, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, vocês tenham vida no nome dele. Então você crê para você poder caminhar com ele. E o que possibilita você crer? É você perceber que Cristo, ele é de fato o Filho de Deus. E quais os sinais que ele mostra para isso? É aquilo que ele realiza na tua vida a cada dia. E que tu fala, isso é extraordinário. Deus agora interrompeu aquilo que a gente chama de um fluxo natural das ordens, dos sistemas, das leis naturais. E ele interferiu e fez um ato milagroso, porque ele está querendo apontar que ele é aquele que ainda tem um controle do mundo e do universo. Lá em Mateus, ele está falando para um grupo de religiosos conhecidos como saduceus e fariseus. Então eram pessoas importantes dentro da igreja, pessoas conhecedoras da lei do Antigo Testamento, pessoas que na verdade geriam todo esse aspecto religioso, litúrgico, faziam os cultos, faziam as celebrações do Antigo Testamento, pessoas respeitadas, na verdade eram a ponte aqui na terra de Deus, aquilo que a gente chama hoje de igreja, poderia ser assim. Ou os pastores, aqueles líderes de igreja, eles eram uma liderança religiosa. No seu tempo, Jesus está falando para eles, lá em Mateus 16:1, a gente vai verificar isso aí. E eles sabiam fazer interpretação de sinais, que Jesus disse aqui, vocês sabem quando o tempo vai mudar, mas aquilo que vocês precisam fazer, vocês não interpretam. Os sinais que realmente são os sinais verdadeiros, os sinais que vão possibilitar uma vida correta, uma ação correta na sociedade, um jeito de ser, um jeito religioso de ser, que anuncia o Deus de Israel, vocês negligenciam. Então vocês trocam o barato pelo mais importante, por aquilo que é mais caro. Vocês são seletivos, porque vocês querem interpretar sinais de forma a favorecer aquilo que vocês querem, aquilo que vocês pensam. Vocês interpretam os sinais por conveniência. E lá em Mateus 16:3, a gente vai conferir exatamente isso na segunda parte. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos que acontecia ali naquele momento, através de Jesus anunciando o reino de Deus. Um problema muito sério, porque eles eram aqueles que conduziam o povo para Deus. Eram aqueles que ensinavam o povo judeu a se aproximar desse Deus de Israel, que um dia se revelou e que falou que queria que eles vivessem em paz, que tivesse terra boa, que vivessem de forma esperançosa. Mas no curso da história deles, eles começam a deturpar, então eles se colocam no lugar de Deus, colocam as suas intenções no lugar de Deus, colocam as suas interpretações sobre Deus no lugar de Deus. Que é um mal e um problema terrível. Você começa a querer interpretar Deus. Não cabe interpretação de Deus, a teologia ensina isso para a gente. O que cabe é a gente se iluminar daquilo que já foi revelado, aquilo que já está escrito, aquilo que Deus já disse, e é suficiente para a minha vida, para a sua vida. E a gente procura entender, a gente tenta mergulhar, a gente estuda isso. Agora, estudar Deus é impossível, porque Deus não é matéria, não é palpável, Ele não está no lugar, Ele não tem carne e osso, para a gente poder verificar como é que é o DNA dele, por exemplo, e da onde ele veio. Mas você via pessoas ali religiosas causando essa deturpação dos propósitos eternos de Deus. Seria bom se isso tivesse ficado lá. E se com Jesus tudo estivesse absolutamente mudado, mas não está, porque isso nos alcança hoje. Porque somos ainda as mesmas pessoas que pensam, que interpretam, que se colocam no lugar de Deus, que colocam o nosso ego, as nossas proposições, as nossas vontades no lugar de Deus.
E nós também não sabemos interpretar, às vezes, o sinal que a vida nos dá, os sinais que o reino de Deus nos apresenta. Ou a gente sabe e a gente não quer fazer. A gente negligencia. Ou a gente seleciona e fala, ó, esse sinal aqui, essa direção eu vou. Aqui não, que aqui, poxa, é difícil para mim. É melhor ficar nesse estado de conforto, interpretar do meu jeito, de maneira que eu possa me conduzir do jeito que eu quero e não do jeito que o sinal aponta para eu me dirigir e me conduzir. O resultado disso, assim como eles, nós permanecemos. Presta atenção nisso aqui. Jesus declara isso no texto para eles e isso produz eco no tempo e salta também na nossa vida e nesse tempo. Nós permanecemos assim como eles. Diz lá o texto de Mateus, perversos. Que quer dizer, praticando a maldade, se afastando dos propósitos de Deus. E adúlteros, caminhando infielmente. Uma vida que a gente não tem mais razão de viver em infidelidade. Porque o homem perfeito, o homem salvador, ele já nos proporcionou direção. Ele já deu direção para a gente. E isso tem sido muito grave. Então eu faço uma pergunta que vai conduzir aquilo que a gente vai estar refletindo essa noite. Você percebe os sinais que Deus tem oferecido na tua vida? Você percebe os sinais que a cada dia Deus ele coloca na tua caminhada e fala, olha só, eu estou aqui, tá? Ó, tu está pensando desse jeito, mas opa, eu estou sinalizando para você de uma outra forma. Você consegue dar atenção a isso? E se você dá atenção a isso, como que você se comporta diante disso? Eu quero tentar dar dica para vocês, meus irmãos, você que está em casa, de pelo menos 3 possibilidades aí, para você ficar um pouco mais atento com relação aos sinais que Deus ele dá a respeito da sua vida, a respeito da tua caminhada com Ele. E o primeiro é a própria questão de você não ignorar os sinais de Deus. Você não pode ignorar os sinais de Deus. Ainda mais se você já é um convertido em Cristo Jesus, se você é uma pessoa que algum dia teve algum contato com o Evangelho e hoje você está afastado dos caminhos de Jesus, você não pode ignorar os sinais de Deus. Ou os sinais que a vida apresenta diante de você, porque isso pode custar caro. Isso pode custar teu casamento. Isso pode custar as tuas finanças, o teu controle financeiro. Às vezes você empreende uma vida toda e com uma decisão, você desrespeita um sinal e você põe tudo a perder. Jesus, no seu tempo, ele percebeu, ele conseguiu detectar sinais de que a sua geração ela não estava bem. Então a gente vê aqui, e se você se aprofunda um pouco mais sobre a história do povo de Israel, nesse tempo de Jesus, você vai ver que a religião, ela está corrompida, e hoje ela continua assim, por nossa culpa. A injustiça social, ela acontecia a partir do seio da própria comunidade religiosa, e se propagava para o mundo, e hoje a gente vê isso também. Igreja que não é razoável, não é justa, mas a injustiça social ela está no mundo e ela nos afeta e às vezes nós fazemos parte disso também. O abandono dos desfavorecidos. E todos ali viviam longe do propósito de Deus. Jesus ele percebe isso e fala, poxa, eu vim para modificar essa realidade. Ele vai dizer, lá em Mateus 16:4, eu já até falei antes, ele fala, ó, é uma geração perversa, é uma geração adúltera, é uma geração que tem maldade no coração, voluntariamente má, é uma geração infiel, porque ela já conhece a Deus, mas ainda assim, ela quer adulterar, ela quer compactuar com outras coisas que não pertencem a esse reino de Deus. Então ele traz aqui uma questão séria e pesada, que diz respeito a relacionamentos humanos de casais. Adultério é aquilo que dilapida, que corrói, que às vezes provoca até a cisão, né, a separação. E tanto no Antigo Testamento, e Jesus aqui traz essa ideia também, de que a infidelidade, ela provoca a cisão, o rompimento, o afastamento do homem com Deus. E Jesus manda aqui algo muito pesado, porque ele percebe que algo
evidentemente estava errado ali, naquela sociedade, naquela comunidade, no meio daqueles religiosos. Ainda assim, eles não conseguiam atentar de que tinha algo errado. Eles não conseguiam perceber, tem um negócio aqui que não está ajustado. Eles não conseguiam detectar que sinais de coisas ruins estavam permeando ali e que poderiam levar eles para um colapso, para um desastre, mas eles ou fingiam ou negligenciavam, ou alguns poucos nem conheciam, porque não conhecia as verdades claramente. Mas os claros sinais ali apontavam para uma degradação social, uma degradação humana, principalmente uma degradação espiritual daquele povo, daqueles religiosos. E a importância, ela é invertida. Jesus, ele percebe isso aí. Enquanto Jesus ele falava de compaixão, enquanto Jesus falava de fidelidade, os religiosos buscavam cumprimento de regras e um materialismo, o egoísmo. E o resultado não foi outro. E a gente vai ver lá mais um pouquinho para o final, quase na paixão de Cristo, que foi a negação do próprio Cristo, o nosso Salvador. O próprio povo falou, nós queremos a Barrabás. Crucifica o Cristo. Para você ver que eles não conseguiram perceber que o Messias estava ali, que o Salvador estava presente. E eles escolheram o ladrão, o verdadeiramente corrupto, e rejeitaram o profeta. Aliás, algo típico do profeta, a gente falou isso hoje de manhã. Um pensador, ele escreveu, indiano, que não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Nós estamos vivendo numa sociedade doente. E ao invés da gente tentar, a todo modo, inverter isso através da palavra de Deus, através do nosso comportamento cristão, através da esperança que há em Cristo em nós, a gente tem se adaptado a essa sociedade doente. E nós, com isso, adoecemos com ela. Enquanto Paulo fala que a gente não deve se amoldar, ou a gente se moldurar conforme o mundo, mas a gente está sempre buscando na nossa mente uma renovação na palavra, para a gente modificar todos esses princípios e trazer à tona de novo aquilo que realmente vale a pena, que é a palavra de Deus, é um comportamento cristão, é essa ética que a gente chama de ética cristã, que é diferente de conceitos religiosos, de você fazer ou não fazer. A questão de caminhada cristã e de você ter um comportamento moral com Deus não tem nada a ver com regras de fazer ou não fazer. É você entender a mensagem da cruz, é você entender o teu estado de miséria, é você entender aonde você está situado no nosso tempo e você falar, eu preciso de mudança, porque a minha vida, a minha família, os meus filhos dão sinais de que a coisa vai ruir e eu não quero isso. E aonde eu encontro esperança para poder restaurar isso? Na palavra, em Jesus Cristo, naquele que dá sinal de vida e vida com abundância. A gente perde a noção disso no tempo, no espaço, nas ofertas, nas demandas desse mundo. E é por isso que a gente, às vezes, enquanto igreja, a gente não consegue modificar nem a nossa casa, nem o nosso comportamento com a nossa esposa, nem a nossa esposa o comportamento com a gente. Não estou mandando indireta não, estou falando de uma forma genérica, tá bom? Minha esposa é de boa. Eu falo que a minha esposa é meio mestre Yoda, né? Ela sempre vem com uma tirada de sabedoria, de boa, mas é isso. Não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Você não pode se conformar com isso. Não se conforme com isso. Não seja igual ao mundo. Não ceda às demandas do mundo, às ofertas que o mundo também te traz. Não ceda àquilo que vai confrontar a tua vida, a tua caminhada com Deus. E os sinais, você precisa estar atento. E eu tenho certeza, porque o Espírito Santo de Deus, ele tem essa função. Jesus, ele falou, vocês não vão ficar sozinhos aqui. Eu vou para o Pai, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. Ele vai dizer para você, ele vai conseguir te direcionar para a proposta de juízo, do pecado, da justiça de Deus. Então fique atento aos sinais de que algo não vai bem. Às vezes na sua mente, você está estressado demais. Você está impaciente demais.
você perde o sono, você está inquieto, você fala, isso não é normal em mim. De repente a tua mente está dando sinais para você, de que você está entrando num estado de ansiedade, você precisa de ajuda. Não desrespeite esses sinais, fique atento a ele. Ao seu corpo quando não vai bem. Eu na semana passada, na outra, eu estava pregando aqui, e eu olhava para o relógio, eu falei, eu acho que eu não vou conseguir ficar em pé. E eu fui fazer um exame, no outro dia acabei parando numa emergência, e eu estou acompanhando alguns resultados de exame, mas o meu corpo ele começou a dar sinais para mim. Olha que eu não sou muito assim, de ir para médico, mas meu corpo começou a dar sinais de que algo não estava bem. E eu insisti com o médico isso aí, e realmente ele percebeu que algumas coisas precisam ser investigadas. Meu corpo dando sinais, e eu não posso negligenciar isso, ainda mais depois de 50 anos. Seus negócios, eles dão sinais de que eles podem estar ruindo. Se você tem mais dívida do que aquilo que a tua capacidade econômica de pagar. Teu negócio dá sinais de que não há entrosamento dentro de uma sociedade, por exemplo, porque vocês não concordam com nada. A Bíblia diz que a gente não pode, é difícil a gente andar junto se a gente não estiver de acordo. O seu casamento, ele dá sinais de que pode estar indo para o buraco. E tem gente que aposta no não fazer, na negligência dos sinais. De repente, muda. Parece que baixa uma entidade ou no homem, na mulher, e aquilo que era não é mais. Porque o casamento é assim, né? Você pode casar com a princesa, né? O auge, a mulher sempre ali linear em comportamento, ou o homem, e tranquilão, e longânimo, e de boa, um compartilha com o outro, de repente vai para a rua, volta e baixou uma entidade que pronto, um ou outro virou o capiroto dentro de casa, você não aguenta mais. E começa a dar sinais de que algo não está bem ali, e você vai negligenciando aquilo, você aposta no não fazer, e quando você percebe, o teu casamento, ele está indo para o buraco. Quando você começar a perceber um desrespeito que não existia antes dentro da tua casa, da tua esposa contigo, ou seu com a sua esposa, existem sinais aí de que algo não está bem. Então tenta acertar isso, senão a consequência vai ser a tragédia do teu casamento. A sua caminhada com Deus, ela dá sinais de que você está tendo uma caminhada capenga. Se você tem preguiça de orar, se você tem preguiça de fazer uma devocional na igreja, se você tem preguiça, às vezes você pega um ônibus e você pode no Spotify aqui estar ouvindo Cid Moreira, né, com salmos, mas você prefere ouvir J Quest, e você é crente em Jesus. Pode ter certeza, tá? Que alguns sinais Deus está mandando para você, de que você está negligenciando um aprendizado, uma comunhão, uma oportunidade, um tempo nesse mundo corrido, de ouvir um pouco a palavra, de estar indo de encontro àquilo que Deus pode te oferecer através da palavra. Mas infelizmente, você, a gente não percebe. Às vezes a gente finge que não percebe, a gente sabe que está lá o sinal, está ali o problema já indicando, mas a gente se faz de bobo ou omite. Ou a gente percebe e a gente não reage. E o pior ainda é quando a gente faz círculos de oração e a gente já sabe exatamente o que está acontecendo. Tá? Deus, ora por mim, irmão, porque eu preciso que Deus fale no meu coração, que Deus mostre alguma coisa para mim, porque, poxa, a gente não está bem dentro de casa. Como assim, irmão? O que não está bem? Ah, não está bem isso, isso e isso. Então tu precisa de sinal para quê? Deus precisa falar o que no teu coração? Se você é um ignorante, mude o teu comportamento. Se você é uma mulher ignorante também, se você é autoritário, se você é violento, mude o teu comportamento. Não precisa ficar pedindo para Deus o que você tem que fazer, para Deus dizer para você o que você tem que fazer, porque tem coisa que já está escrita. Todo mundo sabe que violência, autoritarismo, a falta de um sentido democrático, diálogo dentro de casa, isso é sinal de que a coisa vai ruim, que a coisa vai mal.
Então não ora para Deus por causa disso. Faz, tem uma reação. Não fica fingindo que não sabe. Você precisa também respeitar nessa sequência, não negligenciar. Você precisa respeitar os semáforos de Deus. E aqui é uma situação um pouco mais específica, porque a questão dos religiosos ali com Jesus era: nós queremos um sinal fantástico, nós queremos um milagre, algo muito extraordinário, porque se o Senhor não nos der esse sinal, esse semeion, a gente não vai avançar na ideia de que o Senhor é Filho de Deus, de que o Senhor é o nosso Salvador, é o Messias que a gente espera há tanto tempo. E Jesus insiste ali, e ali Jesus, na verdade, ele chuta o pau da barraca, e ele diz lá no versículo 4, nenhum sinal vai ser dado mais. Vocês pedem sinal, mas nenhum vai ser, porque vocês são infiéis e adúlteros. Vocês já sabem o que precisa fazer, vocês não fazem porque não querem. E o nenhum aqui é a palavra ou, que significa uma negação absoluta. Jesus fala, daqui para frente não existe mais sinal. Tudo que tinha que ser feito, já foi feito. E o único sinal que será dado, e vai dizer um pouco mais à frente. Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui, essa capacidade que Jesus tem de respeitar os limites que ele possuía, sendo Deus, mas enquanto homem, ele não ultrapassar essa linha. Então eu sou homem, eu vou viver como homem, eu vou respeitar Deus como homem, eu vou me autoimpor todos os limites que eu preciso ter enquanto homem. Porque como homem, eu não posso usurpar, ser igual a Deus. Lá em Filipenses a gente vai ver essa confirmação. Então ele se coloca no seu lugar. Sabe por quê? Jesus, ele respeitou os semáforos de Deus. E ali era sinal de parar. Ele poderia ali, muito bem, dar uma animadinha, né? Falar, quer saber? Pô, galerão aqui, multidão me seguindo, pô, vou mandar mais uma. Pô, pega aí, joga um pombo aí, mata ele, que eu vou ressuscitar. Ele poderia fazer mais uma gracinha ali, mas ele não. Eu não tenho que fazer mais nada aqui. Porque eu já começo a perceber uma motivação errada. E ele, muito consciente daquilo que ele era e da sua missão, ele para na hora e fala, nenhum, eu nego o sinal daqui para frente. Não vou fazer mais nada. Não sou animador de plateia. Para tudo. Porque Jesus, ele respeitava os semáforos de Deus. Aliás, semáforo, a palavra semáforo, a primeira parte é composta de duas palavras, a primeira é sema, ou semeion também. Ela tem a mesma raiz da palavra sinal que está no Evangelho de Mateus. Então, quando você lê semáforo, ou daqui para frente, quando tu para num sinal de trânsito, porque sema ou semeion é a mesma coisa, são palavras, né, que vêm da mesma raiz, você vai entender que é um sinal. E o foros é o quê? Que conduz. Então, é um sinal que te conduz para uma reação. E quando a gente para diante, ou a gente olha para um semáforo, ele está dizendo para a gente, eu estou te conduzindo para uma reação, que é ou você parar, ou você ter atenção, ou você prosseguir. É isso que o sinal de trânsito diz para a gente. É isso que a Bíblia o tempo todo diz para a gente. É isso que Jesus ele fazia enquanto homem aqui na terra. Ele respeitava os semáforos, ou os sinais que Deus colocava diante dele. Quando é hora de parar, ele parava. Quando era hora de avançar, ele avançava. Quando é hora de ele estar atento, ele ficava atento à multidão. Ele falava, olha só, eu não posso dispensar esse povo, sabe por quê? Eu estou atento que esse povo está com fome, porque eles me seguiram o dia todo. Porque ele sabia a hora de parar, a hora de estar atento, a hora de prosseguir. E ele ensinava assim lá em João 6,38, diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, olha só, parei, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então ele para, ele presta atenção, ele caminha para a vontade do Pai. Acho que é uma regra simples para a tua vida. A gente aprende isso aqui às vezes na IBF. Pare, pense, siga a Jesus, não é, Dani? Mas que vale ouro isso, para definir os resultados espirituais e naturais da nossa vida. Porque ele respeitava
os semáforos de Deus naquilo que dizia respeito ao tempo. A gente vive num mundo corrido, num mundo desastroso, num mundo de atropelos, que você não quer parar mais para nada. Um mundo acelerado demais. E às vezes você atropela as pessoas, você atropela o momento certo de você fazer alguma coisa ou tomar uma decisão. Porque você não respeita nenhum sinal, que fala, caramba, não é tempo. Olha só, o que você está fazendo é joia, é muito bom, é muito virtuoso, mas não para agora. Isso é muito bom para daqui a alguns meses. Mas você não quer parar no semáforo. Você vive num mundo que a gente chama desse mundo acelerado, efêmero, corrido. Você não respeita os semáforos do seu ego. E novamente, quando é, às vezes, a vez de você parar, de você prestar atenção, ou de você prosseguir, você não faz, você atropela as pessoas, você avança os sinais da liberdade, do espaço do outro, da voz do outro. O nível de tolerância nesse mundo, aqui no Brasil, então, nesse período de confusão política, tem aumentado, de forma extrema. Então é crente brigando com crente, porque não consegue conter o seu ego a partir das suas ideias ou suas ideologias. Ideologia nunca vai superar Jesus Cristo, e é Jesus Cristo que nos une. Então, nada pode nos separar de Jesus Cristo, nem ideologia política. Por que isso acontece? Por causa do ego. Você não respeita o sinal do teu ego, então a tua verdade é a verdade que tem que atropelar o outro, custe o que custar. Aí vem os exageros. E por aí vai os semáforos do poder, da missão, do que você tem que fazer na missão, no reino de Deus, você não faz, você não está atento. E principalmente você, a todo tempo, você está fazendo a vontade de Deus, buscando a vontade de Deus. E sobre isso, uma psicóloga, aliás, uma psiquiatra, aqui brasileira, uma médica psiquiatra, ela escreveu um livro e ela fala sobre esse processo de desaceleração, da gente saber parar um pouquinho. E ela vai pontuar, fala, nós vivemos num ritmo tão acelerado que a vida acaba parecendo curta demais. Fazemos tanta coisa o tempo todo que acabamos não tendo tempo para nada. Então ela está falando aqui, para um pouquinho, ela vai dizer depois. Tenha um pouco mais de atenção, porque na maioria das vezes, tudo aquilo que te ocupa tem sido absurdamente mais volumoso do que aquilo que de fato te importa, ou que é importante para você. Tu faz um monte de coisa o dia todo, tu fala, não tem vez para nada. E o que é importante às vezes é você ter comunhão com Deus, você ter comunhão com a tua família, você estar próximo dos seus filhos, você viver simplicidade que traz felicidade, que traz contentamento. Isso se perde, sabe por quê? É tanta conta para pagar, é tanto cartão de crédito que você consumiu, é tanta coisa que você tem que fazer, que não há mais espaço para você desacelerar. Respeite os semáforos que a vida e que Deus propõe diante de você, porque a gente tem desconsiderado tudo isso. A gente tem estado desatento nas caminhadas. A gente tem avançado e toda hora sinais vermelhos. Deus fala, não faz, não vai dar errado, não é assim, não anda nesse grupo, não tem essa influência, mas você insiste, você avança os sinais. Em outros casos, você paralisa quando você precisa avançar. Então a gente vive num mundo assim, de gente desatenta, de gente que avança sinal, e de gente que paralisa, e o trânsito fica todo engarrafado atrás, porque ela precisa caminhar, mas não caminha. Deus, meus irmãos, Ele quer sinalizar, e Ele sinaliza o tempo todo para a gente poder estar finalizando aqui. Para onde Ele quer te levar? Em Mateus 16:4, na última parte, Jesus ele deixa claro para eles que nenhum sinal seria dado, e ele diz, a não ser aquele sinal que já foi dado, que é o sinal de Jonas. Então quem foi Jonas? Jonas foi um profeta do Antigo Testamento, que viveu lá pelo século 8º a.C., foi um homem chamado por Deus, para poder falar para um povo, para uma nação rebelde.
Ele resiste isso, ele não quer ir, ele não quer falar para aquele povo, e ele entra num barco ali para tentar fugir para Tarso, para uma outra cidade, para tentar fugir de Deus e fugir da missão de Deus. Mas Deus continua ali tentando empreender aquela missão em Jonas, uma tempestade vem, e eles começam a ficar atônitos ali, os marinheiros, e falam, poxa, os deuses devem estar ofendidos com a gente por algum motivo. E Jonas não aguenta a pressão, ele fala, eu sei, é por minha causa. Eu entendi, eu tinha que ir para Nínive, eu estou fugindo de Deus. Tá, e qual a solução para isso? Me joga na água. E Jonas é jogado na água, e vem aquele grande peixe, vrum, engole Jonas, e diz, lá o livro do profeta, que ele ficou 3 dias no seio, ou no ventre daquele peixe, 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites. Dentro da expectativa judaica, 3 dias e 3 noites, não tem como mais ninguém voltar à vida, sobreviver, enfim, nem na nossa, né? Mas, a despeito de todo o perigo e de toda a possibilidade ali, Jonas foi salvo por Deus e ele tornou a vida, e ele foi vomitado lá em Nínive, para ele poder continuar com a sua missão. Então aqui, esse é o sinal de Jonas que Jesus fala. Ele fala, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no seio da morte, da impossibilidade, o Filho do Homem também, ele vai morrer e ele vai ressurgir, ele vai sair da morte, ele vai retornar da morte para a vida, através de uma palavra que a gente conhece como ressurreição. Que é a anastasia lá, que é aquele que levanta dos mortos. Foi o que aconteceu com Jesus. Então olha aqui, que possibilidade que Deus ele traz, e Jesus ele prefigura esse episódio de Jonas aqui, e ele fala, o sinal que vocês precisam é esse, é o sinal de que aquele que eu sou vai ser confirmado através da minha morte e da minha volta à vida através da ressurreição. E no seu último sinal, que é o de Lázaro lá, acontece isso com Lázaro, e logo após, Jesus passa pela sua paixão, Jesus morre, mas ele ressurge no 3º dia. Esse é o principal sinal do Evangelho. Que Cristo, nosso Senhor, ele ressuscitou. A ressurreição é a prova, é o sinal de que Jesus Cristo realmente, ele vive. A ressurreição, ela confirma a promessa de que Jesus veio para poder, de fato, dar vida para a gente. Vida quando? Vida a partir dessa era. Vida a partir desse tempo. Então Jesus ele não veio só para poder te levar para a eternidade, não. Quando ele faz a oração lá em Mateus, e ele fala, no início de Mateus, ele fala, Pai, venha o teu reino, seja a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus ele pede para o céu baixar na terra. Mas isso não é através de um ato milagroso. O céu, o reino de Deus, ele só acontece na terra se você se comprometer em fazer esse reino acontecer, porque nenhum sinal será mais dado para esse reino ele vir de novo, ou ele acontecer, ou ele se solidificar. Agora é a ação daquele que crê em Jesus, daquele que quer caminhar com Cristo, de viver uma vida de discipulado, de viver uma vida igual ao Mestre, de pensar igual a Jesus, de caminhar igual a Jesus. Naquilo que te falta, tu fala, Senhor, me dá sabedoria, me dá oportunidade de crescimento. Uma vida que participa da comunidade cristã. À medida que você vai caminhando, eu quero participar, eu quero ir para missões, eu quero cuidar de gente, eu quero ser um professor de uma classe de criança, de junior, de adolescente. Eu quero trabalhar com os adultos, mas para isso, se você não consegue entender a vida que Jesus te prometeu e você fazer ela acontecer em você, é impossível você ter autoridade para testemunhar isso para outro. Aí você fica capenga, aí a igreja fica capenga. E para mim, não é mais tempo de ficar capengando. Para mim, quem está aqui, quem está caminhando comigo, quem está aqui na frente da liderança da igreja, precisa dar testemunho daquilo que diz crer. Eu creio que Cristo ressuscitou dos mortos e que Ele me dá vida a partir desse mundo. Só que o mais fantástico de toda a história e do projeto de salvação de Deus é que Ele vai dizer, mas não acaba aí não, meu irmão. Se você pensa que acaba aí, é muito pouco, porque essa vida é muito pouco.
Então vocês que estão aqui, ou muitos já foram membros da nossa igreja, não existe mais aqui nesse tempo. Mas você, talvez daqui a mais uns 30 anos, 40, alguns até menos, não vai estar mais aqui. A promessa da ressurreição diz: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto nesse tempo, viverá eternamente. Eu tenho certeza de que eu vou para lá. Eu tenho certeza de que eu vou viver isso. Porque eu creio nessa promessa. Eu creio numa vida que é uma vida boa a partir desse tempo. Eu creio que as minhas relações, o meu casamento, ele pode ser bom e tem sido bom. E já há 25 anos, para mim é sempre um orgulho de eu falar isso, um orgulho santo, porque é um orgulho que faz parte de um esforço meu e da minha esposa, da gente viver bem, da gente se respeitar, da gente se amar, da gente querer voltar para casa e ficar um perto do outro, da gente se cuidar junto, da gente brigar junto, mas também a gente se entender junto e a gente se afinar. Isso é promessa de Deus, porque casamento não é instituição falida, não é esse modismo. O que as pessoas estão falando é projeto absurdo de Deus, de felicidade, de duas pessoas que são diferentes, mas que quando existe amor, um só propósito, uma só direção, vai dar certo e precisa dar certo para aqueles que creem em Jesus. A gente precisa reagir a isso e a gente não pode se conformar com aquilo que entra dentro da nossa casa para tentar derrubar a nossa estabilidade, o nosso relacionamento, a nossa comunhão. Pelo contrário, tudo isso tem que sofisticar ainda mais as nossas relações e a gente viver feliz quando chegar lá no finalzinho da vida e tu falar: ah, meu Deus, como eu queria voltar para viver mais 50 anos com essa pessoa de novo. Tá, eu quero, tá, Jana? Eu quero isso contigo. Tá, eu queria que cada um quisesse isso também. Tá, Mindu? Tu vai casar em abril. Tá, eu não sei quem vai estar aqui daqui a uns 50 anos, eu ou você. Mas se a gente estiver junto, eu quero perguntar: e aí, Mindu? Pô, cara, eu queria voltar e viver tudo isso de novo. Promessa de vida para cá. Quando acabar, a gente vai para lá. E Jesus chama cada um para viver isso também. A ressurreição é essa promessa de continuidade. Ressurreição é promessa de reencontros. Tanta gente que a gente ama, que a gente amou e que não está mais aqui. A ressurreição dos crentes em Jesus é promessa de reencontro com os nossos avós, com os nossos irmãos, pessoas queridas que se foram, porque é sinal de eternidade. Então, viva tudo que você puder viver nesse tempo, nessa breve experiência aqui na terra. Faça tudo o que você puder fazer, mas obedeça sempre os sinais da vontade de Deus. Porque os seus pés devem estar aqui na terra, mas os seus olhos devem estar sempre na eternidade, como Paulo nos ensinou. Porque lá é o lugar que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe tua casa.